Eu morei em uma casa meio macabra. Ela era alugada e o dono usava um dos quartos para guardar móveis que eram deixados por ex-inquilinos. Esse quarto estava sempre trancado, mas só de olhar para a porta eu tinha arrepios. Uma vez eu estava limpando meu quarto e já era noite, e eu dormia em um colchão que ficava no chão, em cima de um tapete. Eu não tinha cama nessa época. Resolvi levantar o colchão. Ele era de casal, muito pesado por sinal. Encostei ele em pé no batente da porta. O colchão ficou metade para dentro e metade para fora do quarto. Retirei o tapete do chão e fiquei de costas pendurar o tapete na janela. Na hora em que eu me virei, o colchão estava exatamente na posição em que ele ficava no chão. Não havia forma de ele simplesmente ter caído na posição certinha. Eu fiz vários testes, fora que eu teria ouvido o barulho dele caindo ou sentindo o vento dele quando tocasse no chão. Fui olhar no corredor e, ao olhar na direção da porta do tal quarto, ela estava aberta. Eu nunca havia visto aquela porta aberta. E eu já morava ali quase 2 anos. O proprietário não morava no prédio e já era bem tarde da noite, então não havia explicação que justificasse o do porquê aquela porta estava aberta. Relato 2. Meu nome é José e tenho 22 anos agora. Moro em uma pequena cidade no interior. Quando eu tinha 12 anos, nossa família mudou-se para uma outra casa. Era uma casa antiga, mas nada de errado. As coisas foram ótimas nas primeiras semanas, mas à noite, enquanto dormia, acordei de repente e vi uma mulher bem senhora vestida de branco na minha frente, e ela estava olhando para mim. Eu fiquei apavorado com medo. De repente, percebi que não podia me mover e que havia perdido minha voz. Chorei ali, naquela situação em que eu estava, silenciosamente. Não me lembro do que aconteceu depois, só lembro de acordar pela manhã. Eu queria contar aos meus pais sobre isso, mas não fiz, por medo de eles não acreditarem em mim. Outra noite, depois de alguns dias, enquanto todos dormiam, exceto meu pai, que estava assistindo a televisão, o ventilador do teto caiu no meu peito. Eu simplesmente não suportei a dor e comecei a chorar. Meus pais, desesperados, me levaram ao médico. Ficou tudo certo e voltamos para casa e fomos dormir. Tive essa sensação assustadora de que estava sendo observado. Tirei o cobertor do meu rosto e pude ver aquela senhora no teto. Dessa vez, ela estava rindo de mim e fazendo sons muito altos. A coisa estranha é que quando a vi, não consegui mover nenhuma parte do meu corpo e tampouco falar. Eu sei que eu era uma criança quando tudo isso aconteceu, mas isso não foi a minha imaginação. Eu contei à minha mãe sobre o que houve e ela disse que também experienciou algo parecido. Não sei quando tudo isso deixou de acontecer comigo, mas parou. Também li em algum lugar sobre paralisia do sono. Poder ser a causa da condição em que não podemos nos mover ou falar, e que quando nos sentimos tensos. Entretanto, não sei se isso se aplica a mim, já que eu era uma criança. Essa velha foi apenas a minha imaginação ou um fantasma? Relato 3. Eu acredito que tenha sido visitado. Por alguns dias seguidos, acordei com fortes dores em diferentes partes do corpo e com a mente tonta. Parecia uma ressaca, mas eu não bebo. Então era de fato muito estranho. Comecei a notar que apareciam marcas na minha pele, tipo manchas e roxidão, como se eu tivesse sido apertado ou amarrado bem forte. Achei muito estranho, ainda mais por morar sozinho, dormir sozinho e fazer tudo sozinho.
Não tinha como aquilo simplesmente aparecer ali. Comecei a ter uns sonhos estranhos em que eu estava em um tipo de laboratório de estudo, onde conseguia ver algumas silhuetas, quase que borrões me examinando. Não conseguia identificar o que eram. O sonho era estranho, pois me retratava com sonolência, e eu via somente aqueles flashes. Nos sonhos, eu sempre estava amarrado na região onde estavam as marcas quando eu acordava. Quando eu olhava diretamente aqueles borrões, eu sempre acordava. E com as dores bem mais reais, onde estariam as cordas, principalmente nas mãos e pés. Era tudo tão bizarro que anotei esse sonho para procurar vestígios sobre isso na internet, mas não encontrei nenhum material tão relevante para comparar o que estava vendo comigo. E eu de verdade não sei o que pensar sobre tudo isso. Olá, estranhos! Aqui é a Vanessa. O que acharam do relato de hoje? Se você tem algum relato, uma experiência ou mesmo uma história sobrenatural, envia para nós. Deixa nos comentários ou nos envie via e-mail, que está na descrição do vídeo. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, que estará nos ajudando bastante. E como de costume, tenha bons sonhos!